Oi, oi, gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Fernanda e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Aqui eu falo sobre desenvolvimento pessoal, profissional e financeiro. Não brigue com as pessoas. Esse é o tema desse vídeo, né? E por que é importante você não brigar com as pessoas? Para que você, meu anjo, minha anja, tenha paz de espírito, tá? Esse é o principal motivo. Gente, eu já fui uma pessoa assim muito briguenta, tá? Eu já briguei com uma galera aí, viu? Já briguei com uma galera. Antes de eu ser essa Fernanda aqui, que aparenta ser uma pessoa tranquila, plena, calma, né? Já me disseram muitas vezes assim que eu falo de um jeito calmo. Antes de eu ser essa pessoa, gente, eu era uma pessoa assim, bem treteira, né? Até o ponto de eu começar a pensar e refletir aonde que estava me levando, em quem isso estava me transformando, onde eu chegaria com isso, o que eu estava recebendo sendo dessa forma, o que de positivo estava entrando na minha vida comigo sendo dessa forma, né? E é aí que a minha vida começa a mudar. Meu Deus do céu, se eu soubesse. Gente, se eu soubesse que o simples fato de eu não brigar com as pessoas me traria tanta paz. Cara, eu nunca teria brigado com ninguém, assim. Eu não sei se por eu ser mais nova, se é uma coisa comum de quem tá ali na adolescência, sabe? Eu acho que não, porque eu percebia que eu brigava mais que as outras pessoas. Mas ainda na minha idade, né? Hoje aí eu tenho 24 anos, ainda na minha idade, na faculdade, gente, olha, eu encontrei pessoas piores do que eu era, tá? Encontrei pessoas, assim, quando eu entrei na faculdade, eu ainda, né, brigava com uma galera. Mas assim, depois que passou o primeiro ano, cara, eu mudei completamente, né? Porque daí eu fui aprendendo, fui me desenvolvendo, já estava na graduação, já estava sabendo refletir melhor sobre as coisas, sabe? E aí eu fui melhorando. E hoje, assim, cara, o que eu puder evitar de discussão, sabe? O que eu puder evitar, tipo assim, de eu ver ali uma treta se formando, alguém tendo a intenção de brigar comigo e eu simplesmente ignorar, eu tô fazendo, tá? Mas antes disso, meu Deus, mas hoje no meu curso, nossa, tem pessoas assim que entraram na faculdade brigando e brigam até hoje. E pior, não brigam só com os alunos, sabe? Brigam com os professores, gente. Com os professores, a pessoa chegou no nível. Eu nunca briguei com o professor, pelo menos, sabe? Até porque eu acho que, gente, com o professor você não discute, cara. O professor ele tá numa outra posição, ele. Por mais atitudes erradas que ele tome, sabe, que você considere erradas, né? Ele tá numa. É uma hierarquia, é uma relação hierárquica. Você vai sair perdendo, sabe? Você sempre vai sair perdendo nessa briga. Então eu sempre tive comigo que, cara, não dá pra brigar com o professor. Eu posso xingar ele pelas costas, entendeu? Mas assim, na frente, é tudo bem, é isso, obrigada. Porque, cara, é isso, é você ter maturidade para saber como lidar com cada pessoa, como lidar com cada ambiente que você tá, sabe? E entender que existe uma relação de poder muitas vezes que precisa ser respeitada para que você tenha um bom convívio, para que você não se ferre posteriormente, para que o professor na hora de corrigir sua prova não te dê um 5 numa prova que vale 10, entendeu? Isso é importante você pensar no seu currículo, né? E muitas vezes as nossas atitudes elas vão estar ali muito conectadas com o jogo de interesse, né? Então, o que é interessante fazer para mim neste momento? Qual a melhor decisão que vai me prejudicar menos? É com certeza ficar quieta e não discutir com o professor, né? Porque assim, essa discussão com o professor vai ser momentânea. Eu vou descontar a minha raiva, entendeu? Eu vou falar o que está me agoniando aqui, sabe? Vou descer a lenha nesta pessoa, neste ser humano, mas depois eu vou ganhar o quê? Uma nota baixa, né?
Ai, vou ganhar portas fechadas para mim, vou perder contatos na faculdade. Isso não é interessante, cara, não é interessante. Porque isso é para a vida toda depois. Você tem uma discussão com o professor, depois você tem consequências ali dentro do ambiente o resto da sua vida. Isso eu estou dando um exemplo do professor, tá? Mas assim, isso foi só um exemplo. A gente tem é, várias outras relações aí de poder que a gente precisa repensar. Às vezes, sei lá, por exemplo, você trabalha, tem o seu chefe, né? E aí é a mesma situação, né? Você e o seu chefe. Seu chefe é uma pessoa que está numa posição superior à sua. Você precisa respeitar ele, cara. Não tem jeito. Você precisa jogar o jogo dele. Entendeu? Você precisa jogar. Porque senão depois você vai se prejudicar, você pode ser mandado embora. Eu não sei se você tem reserva de emergência ou não, se você tá bem assim para poder brigar com o seu chefe, botar o dedo na cara dele, falar tudo que tá engasgado aqui na sua garganta, porque depois se você for mandado embora, eu não sei se você vai ter dinheiro para poder se sustentar até achar um outro emprego, entendeu? Então, às vezes, né, nessas situações assim onde a pessoa não tem reserva de emergência, ela precisa aguentar muita coisa calada, né? E é isso, gente, infelizmente, né? Como que é aquele ditado lá? Manda quem pode, obedece quem tem juízo, sabe? Mais ou menos essa coisa, assim. Então é isso, essa visão, assim, de relação de hierarquia eu sempre tive, então eu nunca discuti com pessoas que estavam numa posição hierárquica superior à minha. Mas, em contrapartida, né, discuti bastante com pessoas que estavam na mesma posição que a minha, que eu sabia que podia discutir. E que não ia ter grandes problemas. Pessoas da minha faculdade, pessoas da minha escola, pessoas do meu círculo de amigos, sabe? E às vezes eram discussões idiotas, tão idiotas. E aí hoje eu penso, cara, no quão idiota algumas discussões eram e o porquê exatamente eu estava discutindo sobre aquilo. Porque hoje na minha cabeça não faz sentido nenhum. Eu não ganhei nada com essas discussões, tá? Gente, eu era uma pessoa assim que discutia muito sobre política, especificamente, tá? Puta, como eu discutia sobre política. Eu, assim, meu Deus, não podia ver alguém falando alguma merda relacionada à política que eu já queria discutir. E já queria argumentar, e já falar não sei o que e tal, e nananã, e nananã, e nananã. Mas isso aí era quando eu era mais bitoladinha, tá? Porque eu já fui bitolada politicamente, tá, galera? Já fui, já falei aqui no canal que hoje eu não sou mais, mas eu já fui. E, assim, eu não tive nada, nenhum retorno positivo, não agregou nada na minha vida, eu só perdi tempo, tá? Porque quem eu tava discutindo não mudava de opinião, eu também não mudava, então ninguém ganhava nada. Então, assim, era uma discussão jogada fora, não acrescentava nada na vida de ninguém. Claro, gente, a gente tem que debater política, tá? Eu acho importante conversar sobre política, sim, porque, como eu já falei aqui no canal também, em algum vídeo que eu não lembro agora qual, a nossa sociedade, ela foi desenvolvida partindo da política. Ela é desenvolvida politicamente, sabe? Entender a profundidade de política é muito importante. Entender. Cara, política, gente, não é só ir lá votar na urna e pronto, tá? Não é, política não é só isso, não. É muito mais profundo que isso. A política, ela tá presente no nosso cotidiano, sabe? De uma forma muito intensa. Então, assim, não dá pra me falar agora sobre política nesse vídeo, porque esse vídeo aqui, ó, já tem quase 10 minutos esse vídeo aqui. E se eu for falar ainda sobre política nesse vídeo aqui, meus amigos, esse vídeo aqui vai ter 1 hora. Então, né, e também não é o foco desse vídeo aqui. Mas enfim, eu acho importante você saber sobre tudo, esse é o ponto. Tá? Eu acho importante você saber sobre. Não, quer dizer, não dá pra saber completamente sobre tudo, né? Porque a gente também não é um computador ali que tem todas as informações guardadas na nossa mente e pronto. Né? A gente não consegue saber tudo. Mas o máximo que a gente puder saber, sabe, é bom. Entendeu? É ótimo. Na verdade, é incrível. Né? E aí, quanto mais você sabe, menos você acha que sabe. Se você é uma pessoa que está me assistindo agora e você acha que sabe muito sobre a vida, então, meu amor, sinto em te dizer que você não sabe nada. Porque, gente, quanto maior a dimensão do que a gente sabe, menos a gente acha que sabe, porque aí a gente tem uma noção do quanto aquele assunto é grande, grande em questão de conteúdo, sabe? Em questão de profundidade. A gente,
quanto mais noção a gente tem de quantas coisas a gente ainda precisa aprender, sabe? E o quanto o mundo é diverso, e o quanto o mundo é amplo, e o quanto existem pessoas vivendo de tantas maneiras diferentes, e, sabe, o mundo, gente, o mundo é uma loucura, assim, sabe? Cara, tipo, toda semana eu descubro alguma coisa nova sobre o ser humano. Tipo, ontem eu tava assistindo um vídeo, eu gosto muito de documentário, sabe, gente? Gosto muito de documentário. E documentários assim que falam sobre a vida de sociedades que são diferentes da minha, né? De grupos, povos, aldeias, enfim, pessoas que vivem de uma forma diferente da minha. E eu gosto de assistir isso, né? Igual aquelas histórias também que eu contei pra vocês, acho que foi no vídeo anterior, né? Daquele podcast lá que eu tava assistindo. Então eu gosto muito de ver essas coisas diferentes, sabe? Vidas diferentes, né? Histórias diferentes. E aí, ontem eu estava assistindo a história de uma tribo que, gente, eles vivem da pesca, tipo assim, eles vivem da Páscoa. Eu tava pensando na Páscoa, passou a Páscoa na minha cabeça, eu falei Páscoa. Mas não sei por que eu pensei em Páscoa agora. Mas continuando, gente. Ai, que loucura, tô muito doida, cara. Hoje eu tô muito doida, velho. Na verdade, ultimamente eu tô muito doida. Eu tô pensando em tanta coisa. Minha mente, gente, desde quando eu criei o canal, na verdade, né? Desde quando eu pensei em criar o canal, desde quando eu comecei a mudar minha mentalidade, né, pra mentalidade que eu tenho hoje, cara, minha mente tá, tipo, uma loucura, assim, sabe? E eu acho muito legal isso, porque, cara, eu adoro conhecer, adoro aprender, né? Cara, é muito bom ver a gente sempre aprendendo coisas novas, né? Eu acho muito da hora, assim. Mas essa tribo, gente, eles vivem de pesca especificamente. E assim, eles. Gente, vocês acreditam que eles conseguem ficar, tipo, mais de 15 minutos embaixo da água? Tipo, prendendo a respiração, sem equipamento nenhum. E, tipo, eles conseguem descer vários metros de profundidade, muitos, muitos metros mesmo. Tipo, sem equipamento nenhum, sem nada. Eu fiquei chocada. Depois eu fui pesquisar a média que o ser humano consegue, um ser humano comum, normal, meros mortais como nós, né? Um ser humano saudável. A média, eu pesquisei, né, no Google, nossa, qual a média de tempo que o ser humano consegue prender a respiração debaixo da água? Gente, de 3 a 5 minutos. Então, olha que loucura, cara. Olha como o ser humano é diverso. Vocês tinham noção de que isso existia? Foram várias outras coisas, vários outros podcasts que eu já assisti, e histórias e documentários que, meu Deus, eu fiquei sabendo de tanta coisa que existia nesse planeta. Então, assim, quem sou eu para falar que eu sei de alguma coisa? Cara, eu sei, o que eu sei é baseado no que eu conheço, percebe? As opiniões que eu desenvolvi ao longo da minha vida são baseadas naquilo que eu conheci, que eu sei da existência. Cara, ontem eu conheci essa tribo, né? E eu podia dizer que era impossível, porque é impossível a pessoa ficar 15 minutos debaixo da água, prendendo a respiração. Não, mas não é impossível. Eu só não conhecia. Era impossível para mim que não sabia da existência. Percebe? Então a gente tem que tomar esse cuidado na hora de opinar sobre as coisas. Às vezes a gente tem aquela opinião porque a gente não conhece algo diferente daquilo, né? Por causa das nossas experiências particulares, por causa daquilo que a gente vivenciou, porque eu vi um amigo que aconteceu uma situação assim e o resultado foi esse. Então, logo todo mundo que tivesse a mesma situação vai ter o mesmo resultado. Não. Seu amigo tem todo um entorno em volta dele, sabe? Ele tem ali a cabecinha dele, que vai tomar determinadas decisões e tal. Então, não. As pessoas são plurais, elas são diferentes. Elas têm experiências diferentes, maneiras de vida diferentes. Então, toma muito cuidado com as suas opiniões. E o quanto você defende elas, sabe? Porque é muito perigoso, é muito, né? E por que isso é importante? Para que quando você for conversar com as pessoas sobre algum assunto, você tendo essa consciência, você ficar uma pessoa mais tranquila.
Cara, quem é você no mundo, minha criança? Quem é você no mundo, entendeu? Como é que você se acha o a pessoa mais inteligente do mundo, a pessoa com maior conhecimento? Nossa, agora eu encostei o queixo aqui no microfone, deve ter feito um barulho aí pra vocês que, meu Deus do céu, hein? Peço perdão por isso. Mas continuando. Sabe, como que você se acha a pessoa que tem todo o conhecimento do mundo na cabeça? Gente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Entendeu? E aí eu comecei a pensar, falei, cara, é... por que eu vou discutir sobre isso daqui e vou colocar a minha opinião aqui, sendo que amanhã eu posso conhecer uma coisa nova e mudar a minha opinião? Porque eu sou uma pessoa, gente, que, cara, eu não tenho problema em mudar de opinião, tá? Eu não tenho problema em mudar de opinião. Eu posso ter descoberto uma coisa hoje e criar uma opinião sobre essa coisa hoje. Se amanhã eu descobrir uma coisa que refuta isso que eu conheci hoje, pronto, já amanhã a gente realmente, ó, eu vi aqui, eu não conhecia, eu descobri isso aqui agora e mudei de opinião. Isso não é ter opinião fraca, tá? Entende? Isso não é ter opinião fraca. Isso é reconhecer que você não é o Senhor da sabedoria, Deus Jesus Cristo. Entendeu? E que você é um ser humano que está passível a aprender novas coisas. Pelo amor de Deus. Tá? Então, assim, eu sou uma pessoa muito disposta a aprender. Tá? Se alguém chegar em mim assim e falar qualquer coisa, eu vou prestar atenção, vou ouvir, vou falar, nossa, cara, realmente eu não tinha parado pra pensar pra esse lado aí, hein? Olha só, vou repensar isso aqui que eu tô pensando aqui, hein? Essa é a minha forma de enxergar isso. Porque realmente isso que você falou foi muito interessante. Então, gente, não briguem com as pessoas. Tenham conversas saudáveis. Sabe, eu sei que tem muita gente que tem esse discurso e realmente, sabe, quando chega lá na hora, não consegue ter uma conversa saudável. Não consegue parar para ouvir o outro. Não consegue prestar atenção no que o outro tem a dizer. Mas presta atenção, cara. Sabe, escuta. Reflete sobre. Tem gente que a outra pessoa chega ali com a opinião diferente e já, nossa, já olha assim, já olha com cara de nojo pra pessoa, sabe? Como se a pessoa fosse uma lesma na frente dela. Pelo amor de Deus. Não, mas coitada da lesma também, né, gente? Eu gosto de lesma. Não joguem sal na lesma, tá? Pelo amor de Deus, cara. Pessoas que assistem esse canal aqui, ó. Olha, você não pode fazer mal pros bichinhos, cara. Você não pode, cara. Pelo amor de Deus. Olha, na minha faculdade, tem aquelas lagartas, sabe? Que vira borboleta, aquelas lagartas de coqueiro. Gente, se eu vejo uma lagarta lá na calçada onde o povo passa, eu pego a lagarta, tiro da calçada e levo ela lá pro coqueiro de novo. Você tem que ser assim, criatura. Você tem que valorizar o que tem que ser valorizado. A natureza precisa ser valorizada. Você entendeu? E eu tô me perdendo demais nesse vídeo aqui. Por que eu tô me perdendo tanto assim, gente? Desculpa. Isso é isso, gente. Vamos tentar aqui ir pro encaminhamento final desse vídeo aqui. Pra última parte dele. Tá? Brigar não vai te trazer benefício. É isso que eu quero que você coloque na sua cabeça, cara. Não vai te trazer benefício. Não vai. Sabe aquela. Ó, um exemplo ótimo que eu acabei de pensar aqui. Sabe aquelas pessoas que ficam comentando coisas maldosas nos posts, vídeos das outras pessoas? Cara, essas pessoas. Olha, eu sinceramente acho que a pior parcela da, da internet são essas pessoas, tá? Gente, óbvio, tem muita gente que eu não gosto, tem muita gente que, tipo assim, mas eu não tenho ódio, né? Eu não tenho ódio de ninguém, assim. Porque ódio é um sentimento muito ruim de você ter no seu peito, assim, no seu coração, né? Então eu não tenho ódio de ninguém. Mas tem pessoas que eu não gosto, que eu não tenho afinidade, tem pessoas que eu discordo. E eu não vou lá no post da pessoa, lá no vídeo dela, pra dizer que eu não gosto do que ela tá falando, que eu não gostei de como ela se pôs. Ah, pelo amor de Deus, cara, eu tenho que fazer mais o que fazer na minha vida. Vocês estão entendendo? Eu vou perder o meu tempo comentando, sabe? Tipo, eu não quero citar nome aqui, velho. Não quero. Mas tem pessoas que eu não gosto, que sim, são gigantes, tem milhares não, milhões. Milhões, muitos milhões, tá? De seguidores. E eu não gosto. Mas quem sou eu perto dessa pessoa que tem milhões de seguidores? Quem sou eu, cara? Eu vou lá e vou falar, ei, fulaninho, eu não gostei. Não que dane-se. Dane-se eu perto do fulaninho. Fulaninho tá lá bem, tá rico, com a família dele. Você entendeu? Não tem. Sabe, tá lá em Dubai, tirando foto lá em Dubai. Aí eu vou lá, ai, pequeno, eu sei que. Pelo amor de Deus, cara.
Eu tô me preocupando aqui, eu vou poder pagar minhas contas aqui, ó. Tento pra terminar minha faculdade aqui, sabe? Pra ter um futuro pra conseguir mudar a vida da minha família. Eu tenho outras preocupações, sabe? Eu tenho preocupações que vão realmente influenciar na minha vida. O que o fulaninho faz, eu deixo de fazer, dane-se. Sabe, pelo amor de Deus, não seja essa pessoa, cara, que tudo quer opinar, sabe? A sua opinião não importa, cara. Não importa na vida de muita gente. Aceita isso. Sabe, vai cuidar da sua vida, vai se desenvolver. Entendeu? Vai pensar no que. Ah, pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. Ó, eu ainda não sofri nenhum hate, assim, que veio alguém no meu vídeo e comentou. Mas, assim, eu já ouvi dizer que quando você recebe o seu primeiro hate, né? É porque as coisas estão começando a caminhar, né? Porque daí você estoura a bolha, né? Eu sei lá, cara, mas eu assim, gente, se eu receber algum hate, eu vou olhar assim o comentário e vou falar, olha, legal, né, cara, essa pessoa. Cara, você despendeu o seu tempo pra falar mal de uma pessoa que você nem conhece, cara, você nunca nem viu a pessoa, sabe? Tipo assim, uma coisa é a pessoa ser sua amiga, né? Porque daí a pessoa sendo sua amiga, você vai falar pra ela, né? Olha, fulano, mas você vai falar de uma forma educada ainda, né? Porque, enfim, qualquer pessoa você tem que tratar de forma educada. Eu, pelo menos, parto dessa filosofia, tá? Claro que assim, né? Se a pessoa também vir com, né, tiro, porrada e bomba pra cima de você, você também não vai, olha, é, por favor. Não, não, não é isso que eu tô dizendo. Né? Aí você só ignora mesmo e segue sua vida, cara. Não vale a pena. Entendeu? Essas coisas não valem a pena. Tá? Depois que eu aprendi que eu podia ignorar as coisas, nossa, minha vida mudou, a minha tranquilidade, assim, ó, a minha paz de espírito floresceu. Mas aí é claro, gente, também não tô dizendo pra, tipo assim, nossa, ignorar tudo de ruim que estiver acontecendo no mundo. Também, o fulano falou tal merda absurda ali, sabe? E aí, não, dane-se, não vou é, fazer nada a respeito, estou aqui vivendo a minha vida e dane-se todo mundo. Não, cara, não é isso, mas é você saber aonde você pode discutir sobre essas coisas. Sabe? Ali no post da pessoa que falou, entendeu? Não vai ter muita efetividade, assim, na vida real, sabe? Então, que projeto você pode desenvolver para que aquilo não seja efetivado de alguma forma, né? O que de efetivo, eu sempre pensar isso, sabe? O que de efetivo essa atitude que eu estou tomando aqui vai, vai proporcionar? Né? Que resultado final isso aqui vai dar? Se não for dar resultado nenhum, gente, não vale a pena. Não vale a pena. Sabe, você despendeu o seu tempo. Cara, eu já cansei de ver briga no grupo da faculdade, nos grupos da faculdade. Sabe, no começo eu participava, entrava na treta, brigava, que loucura! Ficava lá falando um monte de loucura e um monte de coisa que. Cara, eu já perdi horas discutindo em grupo da faculdade. Meu Deus, eu tenho tanta vergonha de falar isso, gente. Eu tenho tanta vergonha de lembrar dessa época que eu discutia nos grupos da faculdade, que eu discutia na sala da faculdade. Por que que eu fazia isso? Por que que eu fazia isso? Sabe? E hoje eu vejo, dane-se, não vou nem entrar. Gente, hoje eu nem abro o grupo. Eu olhar o WhatsApp assim, meu Deus, olha, a minha namorada, a mensagem, a conversa dela fica fixada. As responsabilidades que eu tenho no WhatsApp, eu sempre lembro e fico procurando ali no WhatsApp, porque eu tenho muito grupo, né? Eu tenho muitas. Eu participo de muita coisa na faculdade, né? Então eu tenho muitos. Participo de muitos grupos. Cara, eu tenho que ficar procurando esses grupos. Lembra na minha cabeça, nossa, deixa eu ver se no grupo de tal coisa tem alguma coisa. Nossa, deixa eu ver se no grupo de tal coisa tem alguma coisa. Porque eu não sou uma pessoa muito ativa no WhatsApp. Então eu filtro algumas coisas. Outras muito mais importantes, assim, eu deixo fixada pra que eu não perca, sabe? Mas assim, hoje, graças a Deus, me libertei dessas coisas, sabe? Me libertei de ter que ficar ciente de tudo, das tretas aí, fofoca e tal. O cara fofoca, então, tá, mano, se você gosta de fofocar, cara, se você gosta de saber da vida dos outros, ficar falando mal da vida dos outros, pelo amor de Deus, cara, o que, que você vai ganhar com isso, cara? Também tem essas pessoas, né? Que, nossa, a pessoa é. E é engraçado que as pessoas elas sabem falar mal das outras, elas sabem ver os defeitos muito bem das outras pessoas, né? Sabem. Só que na hora de falar bem, ninguém fala bem. Ninguém fala bem. Por quê? Porque se falar bem, imagina, cara. Ó, você vê, eu vou contar um caso que aconteceu comigo. Tem um menino de um grupo que eu participo da minha faculdade que
É um grupo de projeto de extensão que eu participo na minha faculdade, que eu acho ele muito foda, tá ligado? Eu acho ele muito inteligente, eu acho que ele se comunica muito bem, eu acho que ele se posiciona muito bem, eu acho que ele é muito observador, ele consegue enxergar ali os problemas e pensar rapidamente em soluções, sabe, para aqueles problemas. E eu pensei, um dia eu vou falar isso pra esse menino. Um dia eu vou chegar nele e vou falar isso pra ele, né? E eu fiz isso. Eu esperei a gente estar sozinho, né? Porque também eu não ia ficar falando tudo isso pro menino numa rodinha de conversa, com um monte de gente em volta, né? Sei lá, ia ser esquisito, né? Do nada eu pegar ele. Nossa, a gente tive que cortar aqui que eu falei o nome dele. Esse vídeo que não vai nem chegar na minha faculdade. Ninguém nem vai ver esse vídeo da minha faculdade. O povo da minha faculdade não tá interessado nessas coisas aqui de internet, não. Inclusive, o povo nem gosta dessas coisas aqui. O povo fala que ser youtuber é loucura, né? É meme, piada. O povo não acredita nisso aqui, não. Mas, sei lá, né? Vai que um dia chega, né? Vai que um dia chega. E aí, gente, eu falei pro fulano os pontos positivos que eu enxergava nele no momento ali que a gente tava jantando no restaurante da faculdade, que a gente tava sozinho e tal. Eu falei pra ele assim, olha, eu queria te falar algumas coisas, eu tava esperando a gente ficar sozinho pra poder falar. Ele olhou assim, tipo, meio, uai, como assim? Né? Que as pessoas não esperam essas coisas, né? E geralmente também quando você fala alguma coisa positiva pra pessoa, quando você elogia ela e tal, a pessoa às vezes acha que você tem algum interesse ali, né? Por que as pessoas pensam isso, cara? Por que elas acham que, tipo, a gente tem algum interesse romântico nelas toda vez que a gente fala alguma coisa positiva pra elas? Parece que só é liberado você falar mal, né? Você tem que falar mal de todo mundo. Mal, tudo bem. Ninguém tem vergonha de falar mal, ninguém acha que pode ser algo que não é interessante de fazer, sabe? Ninguém acha. Todo mundo tá acostumado a falar mal dos outros. Só que quando é pra falar bem, ninguém fala. Ninguém fala, cara. Nossa, ninguém chegou em mim nunca na vida assim. Só meus amigos mais próximos, né? Mas, tipo assim, eu nem sou amiga próxima desse menino, sabe? Eu sou colega dele. A gente faz algumas coisas juntos, assim. Mas eu observo, né? E eu gosto de elogiar as pessoas, sabe? Eu gosto de falar coisas boas sobre elas. Por exemplo, se eu percebo que uma pessoa tá cheirosa, que ela passou um perfume legal, que eu achei legal, eu falo, nossa, como você tá cheiroso, como você tá cheirosa. Caraca, que perfume da hora esse que você tá usando. Qual que foi? Qual é esse perfume, né? Qual é o perfume que você comprou, que você tá usando agora, sabe? E cara, sem maldade nenhuma, juro pra vocês. Tipo, é uma coisa assim que eu gosto de fazer. Eu gosto que as pessoas. Gosto de ver as pessoas felizes, porque eu percebi alguma coisa legal nelas, sabe? Isso eu gosto de fazer. Agora o que eu não gosto é de fofocar, falar mal da vida dos outros. Aí eu não gosto, cara. Isso aí se chegar em mim, cara, começar a falar mal de alguém pra mim, eu vou olhar pra você assim e falar, não. Na verdade, eu vou deixar a pessoa falando, né? Porque como eu não gosto de brigar com ninguém, eu vou deixar a pessoa falando, mas com a cara de bunda, né? Que eu também não sei disfarçar. E aí eu vou olhar assim, caramba, hein? Sério? Nossa, caramba, hein? Fez isso mesmo? Nossa, realmente é complicado. Essa vai ser minha contribuição na conversa. Porque eu não gosto de falar mal das pessoas, cara. Não gosto. Mas aí, eu falei, né, pro fulaninho os pontos positivos que eu enxergava nele. E falei pra ele, falei, olha, as pessoas, elas não se importam em falar coisas ruins sobre as outras. Eu não me importo em falar coisas boas, né? E me importo em falar coisas ruins. Aí ele olhou assim pra mim e tal, eu vi que ele ficou, sabe, pensativo assim. E complicado, né, mano, essas coisas. Mas, cara, seja uma pessoa da hora, mano. Elogie as pessoas quando você vê alguma coisa positiva nelas, sabe? Elogie você também, entendeu? Elogie todo mundo. Elogio não faz mal não, gente. E aí, gente, quando eu parei de brigar com as pessoas, eu percebi que eu tive muito mais tempo pra fazer o que realmente embora tá. Que é o quê? Focar no meu desenvolvimento pessoal, focar no meu desenvolvimento profissional, focar no meu desenvolvimento financeiro. Na verdade, gente, eu tenho coisas mais importantes para fazer do que ficar brigando com os outros, né? Quem tiver disposto a conversar comigo sobre determinado assunto, por mais que seja polêmico, sabe? Obviamente eu vou falar o meu ponto de vista, mas aí a pessoa precisa estar disposta a me ouvir. Precisa ser uma conversa saudável, produtiva. Uma conversa que me desenvolva e desenvolva a outra pessoa também. Que eu reflita sobre o que ela está falando e que ela reflita sobre o que eu estou falando também.
tá? Já tive muitas conversas assim que foram muito interessantes, que eu cresci bastante, sabe? Eu não me importo em ficar conversando horas, desde que a conversa seja produtiva. E é isso, gente. Espero que esse conteúdo tenha te ajudado de alguma forma. Por agora é isso. Até a próxima e tchau, tchau.